Eu convido nesse momento a senhora Kátia Rode Zavares, presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Bom dia a todos. Esse é um momento certamente histórico para a Renovação Carismática Católica de todo o Brasil. Então, nosso coração está, assim, extremamente feliz, emocionado e agradecido a Deus por essa graça de estarmos aqui já lançando as comemorações para o nosso Jubileu de Ouro, ano de 2017. Mas já estamos muito, como disse, agradecidos ao Senhor. Eu quero, então, cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Diego Garcia, presidente desta sessão, já agradecendo, por esta sessão solene, por esta homenagem. Agradeço também Sua Excelência Reverendíssima, Dom Valdir Mamed, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília. As demais autoridades aqui presentes, deputado Flavinho, deputado Evandro Gussi, quero agradecer muito e me dirigir à minha amada família, Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. Família que caminha unida, família que caminha intercedendo, trabalhando pela renovação carismática católica nos 4 cantos dessa nação brasileira. E assim, me dirigindo ao Conselho Nacional, me dirijo também a toda a renovação carismática católica do Brasil, em nome do Conselho, porque eu sei que agora o Conselho abraça cada pessoa que nos acompanha, cada coordenador diocesano, cada coordenador de grupo de oração, enfim, de ministérios, todos os serviços que nós temos. Nós agora aqui estamos com vocês, todos juntos, em nosso coração. Ouvimos, amados irmãos e irmãs em Cristo, ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, a narração que mostra que, chegando o dia de Pentecostes, estando reunidos com aquela que posteriormente receberia o nome de a primeira comunidade cristã, os discípulos de Jesus ouviram um ruído que chegava no lugar onde estavam, para ensinar-lhes que a maravilhosa e poderosa presença do Espírito Santo haveria de ser derramada categoricamente em cada coração, transformando assim as vidas e trazendo alegria a todos os corações. O que talvez eles não pudessem imaginar era que, ao mesmo tempo, Deus estivesse levando aquele ruído diferente e inquietante para um número expressivamente maior de pessoas, para que também essas experimentassem, naquele mesmo dia, aquilo que, a princípio, pareceria ser destinado somente a eles. Era uma força miraculosa. Tratava-se da promessa pela qual cada um de nós poderíamos ser completamente revestidos de graça, força, poder e alegria. Chegava a vez do Espírito de Deus agir nos corações de cada pessoa, com a mesma generosidade e gentileza com que Deus tinha ressuscitado Jesus dos mortos, para que também os mortos interiormente pudessem redescobrir a vida nova que Deus tem para nós. O que diríamos então se aquela força do alto, naquele primeiro dia, fosse derramada ou reservada apenas para os cerca de 120 irmãos e irmãs que diariamente se reuniam no cenáculo, na certeza do eminente cumprimento da promessa que Jesus lhes havia feito, enquanto ascendia ao céu, ao passo que outros aproximadamente 3.000 necessitados voltassem para suas casas sem tomar conhecimento do que Deus incondicionalmente preparara para aqueles que amam. É possível que passasse pelos seus corações respostas que os fizessem crer que fossem melhores do que aqueles
que ali não ficaram esperando. Mas, para que os irmãos que estavam reunidos no cenáculo não corressem o risco de cair nessa tentação, o próprio Deus abriu os ouvidos e os corações de mais de 3.000 pessoas, a fim de que também essas pessoas abraçassem a mesma graça naquele exato mesmo dia. Há 50 anos, a Renovação Carismática Católica entendeu a sua missão de viver motivada pelo batismo no Espírito Santo, perseverando diariamente nestes anos, no intuito de estar no cenáculo, recebendo ininterruptamente os mesmos dons que o Espírito Santo distribuía no início da pregação apostólica. Por isso, ao entrarmos nessa casa tão prestigiada e de vocação importantíssima ao que tange o bem comum, não poderíamos ignorar, não poderíamos deixar de reconhecer e ressaltar que o Espírito Santo tem trazido um novo alerta aos nossos corações, pelo qual ele nos surpreende e nos convence de que a sua graça também está sendo derramada em muitos irmãos e irmãs neste dia, neste tempo. Vimos um breve vídeo com algumas das ações da Renovação Carismática Católica no Brasil. Então, nós teríamos relatos, infindos relatos, inúmeros relatos da graça de Deus. Um Deus que a Renovação Carismática Católica nos ensinou a experimentar. Um Deus que nós sabemos e proclamamos que está vivo e que age em nossa vida e que direciona a nossa vida e que, além de tudo, muda tudo, muda a direção, muda todas as coisas. É emocionante saber que o Espírito Santo está agindo neste exato momento em proporções miraculosamente maiores do que ousamos pedir ou imaginar. O entendimento que Deus nos dá é que a RCC Brasil, honrada pela homenagem deste dia, fala não apenas em nome de todos os membros dos nossos grupos de oração, que, aliás, aqui eu faço um parêntese para mandar um grande abraço, e em nome do Conselho Nacional, o nosso agradecimento sincero. Os grupos de oração que são verdadeiras portas abertas, como costumamos dizer, portas onde as pessoas entram semanalmente e fazem uma experiência marcante e definitiva com a pessoa do Espírito Santo de Deus, reconhecendo que Jesus é o Senhor e assim fazendo opção por uma vida de santidade e conversão. Agradeço de todo o coração a todos os servos de grupo de oração, coordenadores, enfim, que doam as suas vidas semanalmente para que muitas vidas e muitas almas se acheguem ao Senhor. Nem tampouco, repetindo então, fala não apenas em nome de todos os membros dos nossos grupos de oração essa homenagem, nem tampouco em nome das demais expressões carismáticas que compõem esta corrente de graça. Além disso, inspirados pelo sentimento de amor a nosso povo brasileiro, precisamos acreditar, movidos por graça e generosidade, que Deus está nesse momento derramando o seu Espírito sobre todos aqui presentes nessa casa e sobre todos que servem ao povo brasileiro aqui nesta casa. Se formos humildes e reconhecermos que dentro destas paredes Ele pode estar vindo para nos tocar, é necessário que também acreditemos que há uma graça extraordinária, de proporções inimagináveis, por meio da qual o Espírito Santo está trazendo uma mudança de rumo para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Somos os primeiros, não os únicos, a acreditar que o Senhor
destrói as raízes do mal que foram semeadas em nossos corações. Em função disso, devemos acreditar também que há uma força de Deus agindo para curar os nossos irmãos, concedendo o alento que precisam, caso esses estejam machucados ou impedidos de se aproximar. Que nosso cenáculo nunca se encerre em nós mesmos. Pedimos a Deus a coragem, a intrepidez e a audácia para irmos ao encontro dos nossos irmãos, abraçá-los e acolhê-los. Que nosso dia de Pentecostes seja um milagre para as nossas vidas, como foi para aqueles que estavam no cenáculo. Foi recebido, respeitado e acolhido o rosto desconhecido de quem tinha chegado ali às portas da igreja que nascia em missão. Numerosos eram aqueles que traziam dúvidas e incertezas, procurando por ajuda. No entanto, o sinal do vento impetuoso anunciava tanto a eles quanto aos discípulos que Deus unia os corações em fraternidade inquebrantável. Numerosos eram aqueles que tinham o desejo sincero de descobrir em Deus o poder de sua graça. No final do dia, então, pôde-se contar que mais 3.000 ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, os nossos 50 anos traduzem sentimentos de múltiplas realizações em nossos corações. Agradecemos a Deus pelos benefícios que todos os dias temos recebido de suas mãos de misericórdia, sobretudo quando nos reunimos para ver as nossas súplicas respondidas depois de pedirmos: vem Espírito Santo. Todavia, o nosso jubileu de ouro não é ponto de chegada, e sim um ponto de partida, como disse a presidente do Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, Michelle Morin. E eu quero aqui também dizer que o nosso jubileu de ouro, que já começa com as suas celebrações, a partir dessa sessão solene também, ele será mundialmente celebrado na cidade de Roma. E o que é muito importante mencionarmos, o Papa Francisco, nosso amado Papa Francisco, convocou a renovação carismática católica, que ele chama de corrente de graça, renovação carismática, novas comunidades, expressões carismáticas do mundo inteiro, a celebrarem com ele o Jubileu de Ouro, o ano que vem, de 31 de maio a 4 de junho, o dia de Pentecostes, em Roma. Então, nós iremos do mundo inteiro para lá, para termos momentos simultâneos de simpósios, onde vamos nos aprofundar nos 50 anos da vida do movimento, momentos oracionais, grupos de oração nas praças de Roma durante a noite e em todos os momentos celebrativos, coletivos, que serão 3, o Papa Francisco estará conosco. Então é uma graça para esse movimento tão amado por nós, da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, chamado Renovação Carismática Católica. Nosso jubileu, então repetindo, não é ponto de chegada, e sim ponto de partida. Chegamos como quem recolhe os seus frutos e deles pode saciar-se. Mas Deus nunca nos deixará parar. O Espírito Santo não vai deixar que nos isolemos, que nos vangloriemos, que nos dispersemos. Pelo contrário, o amor de Deus está sendo derramado sobre aquele que de longe estiver ouvindo, pois a promessa é para todos. Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do Brasil, reúna os filhos dessa pátria debaixo do seu manto, inspirando-nos a docilidade pela qual ela, mesmo depois de assustada, respondeu com generosidade ao chamado que Deus estava lhe fazendo. Eis aqui a serva do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, unidos com Maria,
suplicando em favor do povo brasileiro: vem, Espírito Santo, e não tardeis. Vem, ó vento impetuoso, sopra em todos os corações dessa amada nação brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada pela homenagem. Muito obrigada em nome da Renovação Carismática Católica do Brasil. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia,